Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, ao nos proporcionar, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui reunidos para juntos te adorar, para juntos te render louvores, para reconhecer a tua bondosa mão sobre as nossas vidas e para ti prestarmos o nosso culto. Te louvamos, ó Deus, por cada momento desse culto já vivenciado e te pedimos que através dos minutos que se seguirão, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa falar aos nossos corações, que a porção do texto que será lido, ó Deus, possa ser aplicado de uma forma prática àquilo que de fato nós precisamos ouvir, e que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que todas as preocupações do nosso coração, que toda a ansiedade da nossa alma possam ser colocados de lado para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nos falar. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Jeremias, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 4 ao versículo de número 11. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 11. O homem de Deus chamado Jeremias, que tem um chamado profético maravilhoso da parte do nosso Deus, a qual nos ensina algumas verdades que nessa noite nós gostaríamos de compartilhar com os amados. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Jeremias foi um rapaz, um homem de Deus, pertencente à família dos sacerdotes, que foi levantado por Deus com uma tarefa árdua, com uma tarefa espinhosa, com uma tarefa extremamente difícil para o momento em que ele estava vivendo. A mensagem que Deus colocou nos lábios de Jeremias era uma mensagem à semelhança de outros profetas que foram levantados em um momento difícil da nação de Israel, para combater o pecado do meio do povo, para combater a rebeldia do meio do povo, para ser um porta-voz de uma mensagem que iria mexer com as estruturas que estavam fixadas e que eram perpetuadas há muito tempo em Israel. Jeremias foi levantado com a tarefa de ser aquele que iria abalar as estruturas que já estavam postas, que ia abalar e frustrar interesses de reis, interesses de sacerdotes, interesses de príncipes e de pessoas que ao longo do tempo estavam vivendo de uma maneira que não condizia com a vontade de Deus. Essas pessoas, de maneira amorosa, mas severa, seriam chamadas ao arrependimento por esse homem de Deus chamado Jeremias. É fácil imaginar, identificar alguém como homem de Deus, alguém como enviado de Deus, quando esse traz nos seus lábios uma mensagem que de certa forma nos conforta. Nós passamos por momentos difíceis nessa vida e como é gratificante encontrar alguém que estenda a mão sobre nós e diz: assim diz o Senhor, tenho eu visto o momento em que tu estás passando, tenho eu visto as lágrimas que tu tens derramado, vou eu mudar esse cativeiro, vou eu mudar a tua sorte, vou eu aliviar a tua dor, a tua angústia, foi eu te levar por outro lado, E as promessas naquela época sempre mexiam com a nação de Israel. Afinal de contas são seres humanos semelhantes a nós, e as promessas de Deus ainda nos nossos dias também mexem com o nosso coração. O grande problema é que muitas dessas promessas não são de Deus, mas são resultados da mente humana. Não se poderia colocar em momento algum assim diz o Senhor, mas assim intenta o meu coração, entre tantas motivações em liberar palavras que muitas vezes nunca se cumprem na vida daqueles que se apossam, daqueles que se apropriam, daqueles que depositam a sua confiança e muitas vezes a sua total confiança em promessas que não são promessas de Deus, em profecias que são na verdade profetadas, em revelações que na verdade são revelamentos, mas que não tem nada a ver na sua essência com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Jeremias estava sendo levantado não para desejar a nação, não para colocar diante da nação de Israel uma mensagem de boas novas. A mensagem dele não tinha nada a ver de boa nova. A mensagem de Jeremias não era uma boa notícia para a nação de Israel, a princípio, porque
apesar dos castigos que Jeremias vai falar que cairia sobre a nação, envolto no castigo, envolto na maneira que Deus ia tratar a nação de Israel, há sempre uma promessa da parte de Deus que Deus iria restaurar a sorte de Israel quando Israel se voltasse contra ele, se voltasse para ele, quando Israel buscasse ao Deus de todo o coração, quando Israel clamasse a Deus, Deus iria mudar a situação, Deus iria transformar aquela situação como um todo. Mas não foi fácil se levantar diante daquele povo com uma mensagem que ia mexer com aquela estrutura, convidando as pessoas ao arrependimento. Porque nenhum de nós desejamos. É tão fácil receber palavras que animam o nosso coração, que trazem paz à nossa alma e que de certa forma massageiam o nosso ego. Na verdade é uma característica dos homens dos últimos dias. O apóstolo Paulo vai nos dizer, já tivemos a oportunidade de refletir, tanto eu quanto o André e outros irmãos, sobre esse texto, que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, difíceis de sobreviver, e haveriam homens que seriam amantes de si mesmo, homens que desejariam doutores segundo os seus próprios interesses, e como comichões nos ouvidos iriam atrás dessas pessoas, pessoas que iriam falar palavras lisonjeiras, que iriam de certa forma seduzi-los e atraí-los, mas que não seriam confrontados a viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a essência do Evangelho. Jeremias então é levantado com uma mensagem firme, com uma mensagem contundente, para denunciar a nação de Israel o caminho que ele estava vivendo. Ele é chamado por Deus para tamanha obra, ele é chamado por Deus para tamanho desafios, e Deus, ele prepara os seus servos, ele trabalha no coração dos seus servos, ele começa a lapidar o nosso caráter diante dos desafios que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, ao longo da caminhada cristã, e era um desafio que estava posto para Jeremias. Observe no primeiro versículo quando o texto nos diz: a mim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: ah, Senhor meu Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a sua mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo como sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribares, para destruirdes e arruinares, e também para edificardes e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Então Jeremias, ele é chamado por Deus naquele tempo complicado da nação de Israel, onde ela tinha se voltado contra o Senhor, onde eles estavam prostrando diante de ídolos, e chegou uma situação tão crítica espiritualmente a nação de Israel, de que chegava ao ponto de que as celebrações, o culto que eles celebravam a Deus, o texto sagrado nos diz que Deus não tinha interesse. A nação de Israel havia se desviado a tal ponto do propósito de Deus, que Deus não recebia mais o culto, que Deus não recebia mais as ofertas, que Deus não recebia mais os sacrifícios. Diz o texto que Deus não recebia até mesmo o louvor que eles cantavam. Deus também não recebia as orações daquele povo. A situação era tão complicada espiritualmente, moralmente, socialmente, de que a nação de Israel está em um caos em que Deus diz: eu não tenho interesse em ouvir as orações desse povo. A Escritura vai nos dizer que Jeremias, chamado por Deus, cumprindo o seu papel, conhecendo a realidade do seu povo, ele vai interceder à nação de Israel.
Deus, esse é teu povo, é o povo que se chama pelo teu nome, é o povo que o Senhor tirou com mão forte da terra do Egito. Hoje nós estamos aqui, carecemos do teu poder, carecemos da tua bondade, carecemos da tua misericórdia. Perdoa este povo, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Mas a Escritura nos diz que Deus disse a Jeremias: Jeremias, não se canse orando por este povo, porque eu não vou ouvir as orações desse povo, nem vou ouvir a sua oração em favor deste povo, porque esse povo, ele se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Era esta a realidade que a nação de Israel estava vivendo naquele momento. Não é diferente da realidade que Isaías estava enfrentando, que tivemos a oportunidade de refletir alguns dias atrás, onde o texto sagrado vai nos dizer justamente o texto que eu acabei de fazer menção: esse povo me honra com os seus lábios, esse povo me glorifica com os seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Porque o que Deus está interessado não é aquilo que sai dos nossos lábios. Deus não está interessado, não é das obras que produzimos para Ele. Deus está interessado das motivações que trazemos dentro do coração, porque são as motivações que trazemos dentro do coração que evidenciam se aquilo está sendo feito para a glória de Deus ou se não está sendo para a glória de Deus. Por essa razão Deus diz a Jeremias: não ouço as orações, não vou ouvir as orações, não recebo os sacrifícios, não recebo os holocaustos, nada do que essas pessoas fazem me agrada, e na verdade o culto de vocês se tornou uma abominação diante de mim. Imagina só uma igreja, né? Imagina só um povo, imagina só um ajuntamento de pessoas que propõem servir a Deus, que chegou a esse ponto em que Deus diz: eu não tenho interesse na celebração de vocês, eu não tenho interesse no culto mais de vocês, eu não tenho interesse de contemplar o que acontece, não no culto em si, porque o culto em si, o que é que se vê? O culto em si se vê ele sendo honrado, mas o coração estava distante. O coração estava posto em coisas alheias à vontade de Deus, estava posto em coisas que não glorificavam a Deus. Era um coração onde a idolatria reinava, era um coração onde altares haviam sido construídos e onde Deus tinha sido colocado de lado. Deus então chama esse homem de Deus chamado Jeremias, e o primeiro fato que nos chama a atenção é que Deus chama alguém improvável para fazer grandes obras. Deus, ele age de uma maneira diferente da nossa. Deus tem uma maneira de trabalhar magnífica, e Deus chama alguém improvável para tamanho tarefa. Deus chama alguém que aparentemente se reconhece incapaz, que aparentemente reconhece as suas limitações. Se era por receio, como sempre faço menção, do tamanho tarefa, se era por covardia, ou se era por conhecimento de fato de que é grande demais e eu sou pequeno demais. Uma coisa é certa: Deus ama quando alguém se coloca pequeno nas mãos dele. Na verdade, Deus só usa de maneira maravilhosa e grandiosa aqueles que conseguem vivenciar, que conseguem afirmar, que conseguem se sentir pequenos. São os pequenos que são os melhores, são os pequenos que Deus usa de maneira grandiosa, são aqueles que aparentemente aos nossos olhos são incapazes, que Deus chama e levanta para fazer grandes obras. São pessoas que olham para si e dizem, não apenas que os outros, mas que as pessoas mesmas olham para si e dizem: eu sou limitado, eu sou incapaz, eu sou falho. Foi assim que Deus levantou um homem que tinha problema de se expressar, chamado Moisés. Quem diria que aquele homem improvável seria levantado por Deus para passar 40 anos reinando sobre Israel, sendo o maior legislador que aquele povo já teve, compondo as leis, guiando o povo? Quem diria? O homem tem dificuldade na fala, ele apresenta essa dificuldade na fala a Deus, ao ponto de que de fato era uma limitação física dele, uma limitação de que Deus chama e diz: Abraão vai ser o seu auxiliar, Arão vai ser o seu porta-voz. Então, se Deus disse Arão vai ser o seu porta-voz, é porque de fato ele tinha uma dificuldade. Essa dificuldade era conhecida por Deus, mas Deus disse: eu vou colocar Arão para que Arão seja o seu porta-voz. Moisés poderia dizer: ó Deus, mas se aqui ele vai falar, porque o Senhor não chama ele? Ele é mais capaz, ele é mais preparado, né?
Eu sou incompleto, tanto eu sou incompleto que o Senhor está falando comigo, mas eu vou ter que passar para ele, para que ele repasse para o povo. Mas Deus, um homem chamado Moisés, para fazer aquela tarefa, e mesmo ele apresentando as suas limitações físicas, Deus disse: foi você que eu chamei. Eu não erro de endereço. Eu conheço a sua vida, Moisés, eu conheço os seus caminhos, e é você quem eu tenho chamado para fazer tamanha obra sobre a nação de Israel. Todos os outros profetas, todos os outros homens e mulheres que Deus levantou ao longo do tempo, todas essas pessoas se consideravam pequenos. Foi assim com um homem chamado Gideão, que nos disse: eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não, está errando de endereço. É impossível ser eu, enquanto esse malhava trigo no lagar. Qual foi a reação dos outros homens? Homens de Deus, homens que foram chamados por Deus, mas que apresentam diante de Deus as suas limitações. Nenhum deles disse: eu sou capaz. Nenhum deles: até que enfim Deus me chamou, porque eu já estava, né? Porque eu estou pronto faz tempo, né? Eu estava olhando assim: poxa, porque Deus ainda não me chamou, que eu estou pronto. Todas as pessoas que Deus chamou, elas tinham plena consciência de que sou incapaz, eu não estou preparado, há muito a aprender. Mas era justamente aquelas pessoas que o Senhor estava chamando para cumprir a obra que Ele mesmo havia determinado. Deus tem um plano na sua vida. Você não está aqui por obra do acaso, você não está aqui para passar o tempo, você não está nesse mundo por obra do acaso, você não é um resultado apenas do Big Bang, né? Você não está aqui simplesmente sem razão de existir. Você está aqui com um propósito de Deus na sua vida. Você está aqui porque o Senhor trouxe você à existência para que você possa, de alguma maneira, marcar o seu tempo, marcar a sua geração. Nesse tempo que o Senhor permitiu que você conhecesse o Evangelho, que o Evangelho tocasse o seu coração, que você fosse convencido pelo Espírito Santo. E não foi obra do acaso, é obra de Deus na sua vida. E Deus lhe chamou não apenas para você assistir as coisas acontecerem ao seu redor, mas para que você possa ser o personagem principal, a ação, para que você possa ser levantado como instrumento nas mãos de Deus. Deus tinha um plano na vida de Jeremias desde antes dele nascer, e Deus também tem um plano na nossa vida. Diferente da vida de Jeremias, cada um de nós temos um plano, mas todos nós temos um valor aos olhos de Deus, todos nós temos uma importância aos olhos de Deus, todos nós somos úteis no reino de Deus, apesar das nossas falhas e das nossas limitações. E aquele que é chamado por Deus é chamado para um plano que Ele mesmo criou. O plano de Deus na nossa vida não é gerado no coração dos líderes. O plano de Deus na nossa vida não é gerado no nosso próprio coração, daquilo que nós imaginamos, sonhamos e idealizamos fazer para Deus. O plano de Deus na nossa vida é unicamente resultado da vontade de Deus. É Deus quem deseja fazer o seu plano executar nas nossas vidas. É Deus que deseja nos usar aonde Ele deseja e como Ele deseja. É Deus que deseja lapidar a nossa vida a fim de servirmos a Ele como alguém que foi constituído, como alguém que foi consagrado, como alguém que Ele conhece e chamou para ocupar determinada função. Alguém que é chamado por Deus reconhece as suas limitações, reconhece as suas falhas, reconhece que há muito a aprender, e Jeremias reconhece essas dificuldades dele e coloca diante de Deus as suas limitações, reconhece as suas limitações e diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou imaturo, há uma escala diferente muito grande, Senhor, a tarefa é muito grande, é muito árdua, eu sou imaturo, chame alguém mais experiente, chame alguém mais capaz, chame alguém mais humanamente preparado. Mas Deus não tem interesse em pegar aqueles que se consideram preparados. Deus não tem interesse em chamar aqueles que batem no peito para dizer que já estão em um patamar que muitas vezes não estão. Deus tem interesse em chamar justamente aqueles que se consideram pequenos, aqueles que se consideram falhos, aqueles que se consideram muito pequeninos nas mãos de Deus, aqueles que se consideram crianças, que são pesados no falar. É aquele que Deus chama para fazer a sua
vontade e para executar o seu querer. Eu não passo de uma criança. Reconheça as nossas limitações, reconheça as suas limitações, reconheça as suas falhas, reconheça as suas imperfeições, porque todos nós temos limitações, todos nós temos falhas, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser lapidadas por Deus, todos nós, indistintamente. Mas o texto nos diz algo que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de paz. É que Deus, que tem um plano para todas as pessoas, que Deus, que conhece o nosso coração e as nossas limitações, é o Deus que nos capacita. E é isso que o texto nos diz quando diz: não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus dá missões aparentemente difíceis demais para pessoas aparentemente incapazes. E Deus está sempre pronto a capacitá-las. Versículo de número 9. Depois disso, estendeu a mão o Senhor, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. Não é o seminário que capacita, não vai ser a faculdade que vai capacitar. Quem capacita o homem para a obra é Deus. Deus utiliza de tudo ao seu redor, da sua experiência de vida, da sua história, tudo ao seu redor. Deus está ajudando, lapidando, moldando. Mas é Deus quem capacita. É Deus quem dá unção, é Deus quem dá graça, é Deus quem dá visão, é Deus quem dá sabedoria. Essas coisas só vêm do céu sobre nós. E Deus, Ele fortalece, nos ergue, nos dá uma direção e nos dá também uma promessa de que Ele sempre estará conosco, de que Ele não nos abandonará, de que a presença de Deus é algo real na nossa vida. A presença de Deus como um presente real nas nossas vidas deve trazer paz ao nosso coração e deve nos conduzir de fato a essa certeza e tranquilidade de que nada acontece por obra do acaso, de que a providência de Deus está a todo tempo nos guiando nesse percurso desse mundo, e que esse Deus que prepara o meu coração é o Deus que prepara o caminho pelo qual eu deverei andar, pelo qual você deverá andar, e na certeza de que sempre estará conosco. É um Deus que não nos abandona, é um Deus que não se afasta, é um Deus que sempre estará conosco diante dos desafios que a vida nos propõe. E Jeremias estava diante de um grande desafio, mas estava também diante de um grande Deus. Quem está diante e na companhia de um grande Deus não teme os obstáculos que a vida lhe impõe. Quem está diante de um grande Deus tem a certeza de que no Senhor ele encontrará força, ele encontrará graça, ele encontrará direção, ele encontrará visão para conseguir caminhar diante dos perigos que tão de perto iria lhe cercar. E que perigos esses que eram conhecidos do próprio Deus, porque o texto vai dizer que Deus conhecia muito bem, porque vai dizer a Jeremias, né, não temas diante deles. Então, os desafios ele sabia exatamente quais seriam, mas Deus diz: não temas. Por que você não vai temer? Porque eu estou contigo. Quem está com o Senhor não há razão para temer diante dos desafios que a vida lhe impõe, diante da certeza de que esse Deus que chama é o Deus que envia, e o Deus que envia é o Deus que capacita, e o Deus que capacita é o Deus que cumpre a sua palavra. E essa certeza repousa no coração do homem de Deus chamado Jeremias. Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. Jeremias, se eu estou dizendo que eu estarei contigo, que não há razão para temer, que não há razão para se apavorar, tranquiliza o teu coração. Eu velo em cumprir pela minha palavra. Eu tenho uma palavra só, eu velo.
a palavra que eu falei, eu vou cumprir. Relaxa o teu coração, confia em mim, que é o seu tempo, vai se cumprir. É essa certeza que precisa habitar no nosso coração. Às vezes, tão facilmente titubeamos de um lugar para o outro, né? Começamos a nossa fé é como uma folha no meio do mar, lançada para um lado para o outro, justamente como Tiago disse que não poderia ser, com a dúvida predominando. Mas nessa noite, entenda, você tem um chamado. Talvez o seu chamado não seja aquilo que você espera, mas você tem um chamado. Você tem um valor. Você é importante para Deus. Deus lhe conhece desde antes de você existir. Deus já lhe conhece. Desde que quando o seu corpo estava sendo costurado no ventre da sua mãe, tecido como o texto de Salmo 139 nos diz, o Senhor já nos conhece perfeitamente. Perfeitamente. A Júlia e o André, a irmã Alcione e o esposo, né, dentro de alguns meses terão a oportunidade de conhecer os seus filhos, de ver as suas características, né? Se vai ser mais branquinha, mais moreninho, né? Se o cabelo vai ser lisinho, vai ser cacheado, né? Se vai nascer cabeludo, se vai nascer careca, né? E os avós ali só imaginando como é que vai ser, né? E se for um menininho, a alegria para o irmão Robson, né? Que vai ser o príncipe da casa, o rei, né? Então, eles vão conhecer ainda, eles vão ter a oportunidade de conhecer as características, mas Deus já conhece exatamente como vai ser, né? Exatamente como vai ser. Deus conhece as características, Deus conhece até as digitais que hoje estão se formando, Deus já conhece. Deus conhece exatamente como vai ser a cor dos olhos, né? Deus conhece como é que vai ser o cabelo, se vai ser liso, cacheado. Deus conhece os traços físicos desses dois bebês que estão se formando, ainda antes deles existirem, né? Agora, quando eles estão em formação, né? Agora que eles estão deixando os pais ainda bobo, né? Quando escuta o coração batendo, né? E essas emoções que se seguirão todo o processo da gestação. Mas Deus já conhece, Deus já tem um plano perfeito para essas crianças, como tem também um plano nas nossas vidas. E a palavra que ele fala é certeza, é garantia. Ele estará conosco diante dos desafios que a vida coloca diante de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo, que repousamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você tem convicção de que Deus tem um plano na sua vida, que você não é obra do acaso? Então repousa o seu coração na certeza de que o Senhor tem capacitado as nossas vidas. Acima de qualquer outra coisa que você possa imaginar, Deus tem te capacitado para que você possa ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Ser uma testemunha dele através das suas atitudes. Porque não adianta tentar brilhar aqui, se nós não conseguimos brilhar lá fora. O lugar da igreja brilhar é lá fora, não é aqui. Aqui a gente está cultuando. Aqui quem brilha é ele, é Jesus de Nazaré. Aqui não é lugar para pastor brilhar, né? O pastor brilhar tem que brilhar lá fora, né? O pastor tem que brilhar lá, né? Na rua, né? É onde as pessoas estão jogadas no meio da rua. É lá que o pastor tem que brilhar. O pregador tem que brilhar lá onde ninguém dá valor às pessoas, nesse mundo aí que está caminhando para a destruição. É lá que nós temos que brilhar. Aqui quem brilha é Jesus, é ele quem reina soberanamente. Amém? Que Deus abençoe a todos em um nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela porção do texto, ó Deus, lido e compartilhado com os irmãos. Te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar em prática essas verdades, que o Senhor esteja dia após dia lapidando a nossa vida e o nosso caráter, a fim de que melhor possamos te servir com valentia, com honra, na certeza que o Senhor tem capacitado as nossas vidas, tem trabalhado nas nossas fraquezas e que podemos ser úteis no teu reino para o louvor e glória do teu santo nome. Nos faz repousar na certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor sempre estará conosco, pois a tua promessa assim nos diz. Que essa promessa traga paz ao nosso coração, traga alegria à nossa alma. Dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e revigorante. Abençoa-nos no decorrer da semana e que tudo, ó Deus, aconteça de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo
e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém.